Boa tarde a todos. Vamos então retomar o trabalho. Permitam-me só que, muito brevemente, agradeço ao convite que me foi feito para estar presente nesta sessão. Sublinhar aquilo que já aqui foi referido. É um bom sinal que este auditório tenha esta presença tão forte. É um bom sinal de que tomo nota, porque de facto é em si promissor, mas também gostava de sublinhar algo que foi dito logo na sessão de abertura e que me parece também decisivo. Nós estamos aqui a discutir a educação de adultos, mas estamos, portanto, a fazer uma discussão política sobre a educação de adultos. E creio que é muito importante afirmarmos com clareza que, aliás, o presidente da associação referia que as conclusões iriam ser enviadas aos partidos políticos para que essas conclusões pudessem ser consideradas nos programas eleitorais e de governo daqueles que ganharam. E eu acho que isso é algo que é muito importante que seja feito. Quer dizer, nós não podemos deixar de ter esta postura muito clara, que é os períodos eleitorais e pré-eleitorais têm que ser também períodos de forte participação cívica. Quer dizer, nós não podemos limitar a fazer críticas aos políticos, que aliás são sempre muito populares, e portanto quando se quer um bom efeito numa audiência é dizer mal dos políticos. E o que eu acho é que nós temos é que nos assumir também como cidadãos, e cidadãos que participam nestes processos políticos. E portanto eu acho muito importante que diferentes posições políticas, partidárias, nestes períodos pré-eleitorais, assumam com clareza a vontade de participarem e de influenciarem o debate político. Eu acho que isso é absolutamente fundamental e deve ser feito com absoluta clareza, deve ser assumido com absoluta clareza. Portanto, fico satisfeito com a presença de todos vocês aqui, muitos dos quais, aliás, já conheço, mas também fico satisfeito com a oportunidade desta iniciativa. E eu acho que ela é oportuna também pelo momento político que vivemos, que tem que ser um momento de debate político sobre todas as questões que dizem respeito aos cidadãos, mas evidentemente também sobre a educação de adultos. O que me pediram foi que basicamente manifestasse inicialmente algumas preocupações e depois apresentasse, fizesse uma coisa que aliás era quase desnecessária, que era que apresentasse o professor António Novo. Mas começava então por afirmar meia dúzia de preocupações relativamente a estas questões que aqui estamos a discutir. Algumas das quais farei de uma forma muito breve, porque elas já foram aqui apresentadas. Não estou de acordo com tudo que aqui foi dito, mas também isso eu acho que é excelente. Fico muito preocupado, sobretudo entre gente da educação de adultos, quando vejo muita gente, toda a gente, sempre muito de acordo. Eu acho que isso em si também não é um grande sinal. Porque, evidentemente, o espaço cívico é um espaço de confronto, de diferenças de opiniões, de construção de consensos que são importantes e, portanto, não estive de acordo com tudo o que foi dito, mas ainda bem, como seguramente vocês não estarão também de acordo com tudo que aqui irei manifestar como preocupações. A primeira preocupação já foi aqui posta de uma forma muito clara e parece-me fundamental focar esta ideia. O que nós estamos aqui a falar é de um direito à educação e de um direito a uma educação que é permanente e, portanto, se faz ao longo de toda a vida e que, portanto, precisa de um sistema de educação de adultos. Mas é de um direito à educação que estamos a falar. E um direito à educação que, em Portugal, tem um duplo desafio, de que temos que ter consciência. De resto, aqui já foi afirmado com clareza, e que nos coloca algumas questões que são diversas das questões de outros países. O primeiro, como bem dizia o professor Licínio Lima, é
o desafio que se coloca a qualquer sociedade, também a qualquer sociedade desenvolvida. Ou seja, foi aqui dito, e muito bem, que quanto maior é o nosso nível educativo, mais exigentes somos em termos desta procura de educação permanente. E, na nossa realidade, com uma população com níveis educativos cada vez mais elevados, é evidente que a educação de adultos é um sistema absolutamente crucial e indiscutível. Mas é preciso dizer, é um desafio e é um sistema para todos nós. Quer dizer, não é para, como se dizia, para quem tem fragilidades. É para todos nós, com uma diferença muito importante. É que nós, mais facilmente, tomamos a iniciativa de procurar essa educação. As pessoas que têm maiores fragilidades educativas têm que ser conquistadas para essa participação educativa. E essa conquista significa que políticas públicas neste domínio não são apenas umas políticas para prestar serviços educativos, mas são políticas para conquistar a participação educativa das pessoas. E eu gostava de sublinhar isto porque nós, em Portugal, temos este duplo desafio de sermos um país que apresenta em muitas dimensões dados que nos aproximam dos países mais desenvolvidos da Europa, onde a educação de adultos tem um papel importantíssimo, mas, simultaneamente, temos um déficit educativo que eu gostava de associar a uma injustiça geracional seríssima. Quer dizer, é que quando se fala nos níveis educativos da população adulta portuguesa, isto é muito falacioso. Porque, de facto, o que nós estamos a falar é de populações, dentro destes adultos, de grupos etários em que já há um nível educativo elevado e depois uma fratura geracional que tem a ver com o modo como o sistema educativo se foi expandindo no país. Portanto, nós temos este duplo problema e, portanto, as nossas políticas são políticas que têm que considerar este duplo desafio. E, nesse sentido, mais difícil, evidentemente, do desafio que se coloca aos países nórdicos, ou à Alemanha, ou a outros países desenvolvidos, onde estes sistemas são muito fortes. E, portanto, este uma primeira preocupação. Quer dizer, nós temos um problema mais complexo do que a maioria dos países que nos são próximos. O segundo problema, ou a segunda preocupação, é que eu não gostava, aliás, gostava de evitar o mais possível falar nas novas oportunidades. Eu tenho uma ideia positiva sobre o que foi as novas oportunidades, mas foi. Agora o nosso desafio é o futuro. E, relativamente a isso, eu gostava de sublinhar que aquilo que retiro de mais importante dessa experiência é que ela rebentou totalmente com a ideia que estava fortemente instalada na sociedade portuguesa, mesmo entre os educadores portugueses, de que a motivação da população adulta portuguesa para aprender, por qualquer fatalismo histórico que ninguém perceberia, não havia essa motivação. E, portanto, justificava-se todos os falhanços, e foram muitos, é bom que se diga aqui, mesmo nos períodos que nós muitas vezes temos tendência a glorificar no passado, que aliás é muito típico em todos nós, é glorificar momentos do passado. Nós temos que ser absolutamente claros nisto. A mobilização que nós tivemos uma série de fracassos nesta mobilização da população adulta para a educação. E foi isto que alimentou esta ideia desse fatalismo. Quer dizer, estávamos condenados a... Não valia a pena. Era um esforço perdido. Era dinheiro deitado fora. Ora, o que me agrada mais na experiência das novas oportunidades é sobretudo isso. É que esse fatalismo, hoje não se pode falar nisso. Não se pode falar nisso. É totalmente impossível falar-se nisso. Não é só dizer que mobilizamos 1.500.000 adultos, que é um número absolutamente extraordinário. É também dizer, o que às vezes não é dito, é que houve 550.000 aproximadamente adultos com certificações totais, 550.000 com certificações totais aproximadamente, mas mais 460.000 com outros modos de certificação parcial. E, portanto,
O que nós, claro que aqui também reconheço que pode haver sobreposições, quer dizer, pode haver, não é uma adição. Mas o que nós estamos a falar é de uma capacidade mobilizadora absolutamente excepcional. E, portanto, eu acho que temos que discutir o futuro, deixando completamente de parte este fatalismo. Embora reconheça, como foi dito, que o que foi feito, entretanto, é muito desmobilizador. E, portanto, isso é um problema. Mas, mais uma vez eu digo, não entremos mais nessa lógica dos fatalismos, agora porque as pessoas ficaram, digamos, desmobilizadas com o fim das novas oportunidades e, portanto, não vai ser possível. Essa conversa de que não vai ser possível, para mim, não pega. E depois da experiência que tivemos com as novas oportunidades, muito menos pega. Há aqui um ponto, entretanto, que vale a pena ter em conta. Nós mobilizamos esta gente toda, mas é muito curioso verificar, e é bom que se diga, que com isso conseguimos uma taxa de participação em processos de aprendizagem ao longo da vida que é superior à média europeia, que duplicou relativamente ao processo de recolha anterior, portanto estamos a falar de um aumento significativo, com 11,6 em Portugal e 8,9 no conjunto da União Europeia. Portanto, de facto, agora também não podemos ter ilusões. Quem é que, mesmo com o esforço que nós fizemos, quem é que sobretudo participou? Ao contrário do que se possa imaginar, foram quem declara participar em atividades de aprendizagem ao longo da vida, são sobretudo pessoas com certificações, com mais certificação escolar. Mesmo em Portugal, mesmo no período das novas oportunidades. Atenção a isto, eu não estou a dizer perguntas feitas a quem esteve nas novas oportunidades. Estou a dizer feitas aos adultos portugueses, frequentou ou não frequentou nas últimas 4 semanas alguma atividade de educação de adultos. E a maior participação está quem tem os níveis de licenciatura ou mestrado, em que as taxas são de 22%, quando nos níveis mais baixos são apenas de 8%. Atenção a isto. Mesmo no período das novas oportunidades, 22% para quem tinha licenciaturas e mestrados, 8% para quem tinha o básico. E, portanto, a minha preocupação é esta, é que mesmo com o esforço que foi feito, o problema mesmo assim se mantém. Sem esse esforço, nós sabemos muito bem o que irá acontecer. E, portanto, esta preocupação, que é uma preocupação de justiça social, é uma preocupação que, para mim, e desafiava o professor António Nova a ajudar-nos a pensar isto, é uma questão que, para mim, continua a ser crucial. Sobretudo quando pensamos que nós conseguimos uma melhoria notável nos níveis de certificação escolar dos adultos em Portugal, mas é bom termos bem nota da dimensão disto. Nós, na população com o básico, com o ensino básico, a população entre os 25 e os 64 anos, nós passamos de 35,8% em 2001 para 55,8% em 2011, portanto, entre os censos, o que é uma melhoria notável, muito significativa, mas é bom que se diga que na União Europeia essas taxas estão acima dos 90%. Que, em relação ao secundário, nós passamos de 20,6 para 36,7, é um esforço notável, porque melhorar estes dados educativos é uma coisa muito difícil, mas no conjunto da União Europeia está-se acima dos 70%. E, portanto, isto coloca uma outra questão, que é um bocado aquela ideia que foi muito bem colocada pelo Dr. Paulo Feliciano, que é a vergonha, que é o modo como negociamos o Portugal 2020. Quer dizer, parece que o problema estava, o que havia a fazer estava feito. Até se gastou muito dinheiro nisso, foi um desperdício, mas o que foi feito, foi feito. E, portanto, a questão da educação de adultos deixa de ser necessária. Ora, nós fizemos conquistas imensas, mas estamos a léguas daquilo que é necessário. E a questão coloca-se, e para mim é uma preocupação importante, é exatamente como o Dr. Paulo Feliciano colocou muito bem, num quadro em que no financiamento comunitário, que será decisivo para o financiamento destas políticas, não nos iludamos. Mesmo que não tenha uma lógica de programa, porque eu acho que aí também se tem que começar a pensar os financiamentos comunitários como, digamos, uma componente de um orçamento europeu, portanto, que tem que ser assumida
como, aliás, algo que tem que se reforçar nos próximos anos para criar um maior equilíbrio dentro do espaço europeu. Mas eu tenho esta preocupação, que é, de facto, a questão do financiamento para um esforço que continua a ser um esforço decisivo e para o qual não é fácil encontrar respostas. Terceira preocupação é, de facto, esta filoxera, como foi dito há pouco, esta filoxera que foi talvez o momento mais grave desta intermitência que o professor Licínio Lima referia e que já muitos outros autores têm referido. Quer dizer, esta intermitência é uma coisa absolutamente trágica. E eu acho que há aqui um problema, que é um problema de que todos nós somos responsáveis. Atenção, não foi só o governo, nem só os políticos. Todos fomos responsáveis. Que é, a iniciativa Novas Oportunidades era um programa que visava instalar um sistema. Que não era o sistema que eu desejava. Mas visava instalar o Sistema Nacional de Qualificações. Eu preferiria que fosse o Sistema Nacional de Educação de Adultos. Mas é uma questão de palavras, se calhar, não é só. Mas o problema é que todos nós falamos mais em iniciativas, tanto os que defendemos como os que atacamos, ou melhor, tanto os que defenderam como os que atacaram, pensamos sempre muito em termos de programa, iniciativa, novas oportunidades. E pouco em termos de Sistema Nacional de Qualificação, que era algo que se pretendia como algo que se perdurasse. Ao fazermos isto e ao acontecer isto, evidentemente que foi muito mais fácil depois também liquidar este processo. Porque, digamos, embora, vamos lá ver, a verdade é que porque é que isto aconteceu? Porque, sobretudo, que isto funcionou muito como programa e, portanto, isto também nos deve fazer aprender, é um desafio para pensarmos o futuro. Embora também tenha sobre isto uma ideia muito clara. Ou melhor, tenho uma questão que se me coloca. É que nós temos que consolidar esse sistema e essa consolidação não é como por um programa, como foi dito, mas é por assumir uma prioridade. E, portanto, eu acho, e coloco esta questão com toda a clareza, que todos nós, enquanto eleitores, devemos estar muito atentos à prioridade que é dada a esta área nos diferentes programas eleitorais que vão ser apresentados em debate eleitoral. E essa deve ser uma questão para que devemos olhar com atenção. Porque não é só que apareça nos programas eleitorais, é que depois seja cumprido por parte dos partidos que ganhem. Mas não há, desculpem. Isto não é desculpa. Não é desculpa. Porque se estiver no programa eleitoral, nós poderemos depois exercer pressão porque está no programa eleitoral. Se não estiver no programa eleitoral, não podemos, quer dizer, perdemos a legitimidade para exercer do mesmo modo essa pressão. E, portanto, eu acho que essa questão nos deve merecer muita preocupação. Termino com 2 ou 3 notas sobre aquilo que me parece termos que estar atentos. Primeiro, um aspecto que aqui foi referido e que me parece decisivo, nós temos que avançar numa ideia sobre o que é que, em resultado de um processo de concertação social e política, não é só concertação social, é concertação social e política, que não pode, aliás, estar limitada aos partidos que têm estado envolvidos no governo. Deve ser um esforço alargado a todas as forças políticas, pelo menos as que se encontram no Parlamento. Nós temos que, com clareza, afirmar um sistema que, como dizia o professor Licínio Lima, vai, evidentemente, variar conforme os ciclos políticos, porque a democracia é isso mesmo. Eu não posso crer que quando um partido em que eu não voto ganha, evidentemente a política que vai seguir é mais que provável que não seja aquela que eu desejaria. Agora, o que eu acho que é preciso é, como aliás conseguimos em relação a muitos aspectos do sistema educativo, em relação a este sistema de educação de adultos, também clarificar qual é, digamos, os elementos-chave que nós todos reconhecemos como essenciais, estando abertos, evidentemente, depois às variações que dependerão dos ciclos políticos. E eu acho que este é um desafio, provavelmente para mim,
o desafio mais importante que se vai colocar nos próximos anos. Porque quando a gente fala em acabar com esta intermitência, é preciso perceber que para isso tem que haver este esforço prévio de concertação social e política. Um outro ponto que aqui foi referido e que me parece muito importante é ter uma visão ampla do que é a educação de adultos. Se não tivermos esta visão ampla do que é a educação de adultos, nós, evidentemente, estamos a condenar este sistema a estas oscilações. Nós temos que pensar que o sistema de educação de adultos tem que contemplar processos próprios de certificação escolar, diversos do que são dirigidos a crianças e jovens, tem que ter formação profissional, obviamente. Penso que seria quase absurdo não considerar essa dimensão, que é uma dimensão fundamental das nossas vidas, mas tem que ter também promoção de competências básicas, de literacia, de numeracia, etc, 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 como tem que ter a promoção cultural, cívica, científica dos adultos, que é uma artística, que é uma dimensão, são dimensões absolutamente decisivas. Uma das questões que me parece mal resolvida para já, mas também coloco este desafio ao professor António Nova, o que me parece mal resolvido em Portugal é que poucas vezes, já surgiram alguns programas, mas que não tiveram execução prática, poucas vezes têm surgido programas realistas, ambiciosos, mas realistas, que tenham esta visão ampla da educação de adultos, que tenham esta capacidade de tornar evidente que os desafios são múltiplos e que a sustentabilidade do próprio sistema depende de assumirmos isso. Fico muito satisfeito com o envolvimento, por exemplo, da Câmara de Matosinhos no projeto que a doutora Catarina aqui apresentou, mas não tenho dúvida, por exemplo, que em alguns domínios da educação de adultos as autarquias terão que ter um papel absolutamente decisivo, o que não desresponsabiliza o Estado Central de um trabalho de enquadramento, de orientação, de promoção e estímulo que são absolutamente decisivos. Sem isso, de resto, será totalmente impossível fazermos. Estou de acordo também com a questão que aqui foi colocada, e bem, já não me lembro por quem, que é esta questão do reconhecimento e validação de competências, aliás, só fazer sentido neste quadro amplo de percursos muito diversos de educação de adultos. Quer dizer, é aí que o processo de reconhecimento e validação de competências faz absolutamente sentido. Tendo ainda em conta que ele faz também sentido, concluo com isto, com algo que nós também temos que ter em conta. Nós tínhamos uma solução interessante, mas que não é única, que é o que caracteriza a educação de adultos. E, como digo, eu acho que tem que caracterizar cada vez mais a educação de adultos. É a heterogeneidade deste campo, mas isto também significa que temos que ter sistemas de orientação muito bem construídos. Quer dizer, quando temos um campo que se torna muito diverso, isto significa também que para o adulto se torna um campo de difícil leitura. Quando temos apenas o conhecimento e validação de competências, cursos EFA, evidentemente isto tem uma leitura muito mais fácil, não é? Se complexificarmos como devemos este campo, nós temos que ter esta capacidade de informar e orientar os adultos. Digo muitas vezes, porque é realmente verdade, que eu neste momento tenho mais facilidade em tomar decisões sobre formações que pretendo fazer em Londres do que na área metropolitana do Porto. Porque através da internet tenho sistemas mais eficazes eu quando digo Londres, mas podia dizer muitos outros países. Atenção, estou a dizer Londres porque foi um que consultei há pouco tempo. Tenho um sistema extraordinariamente interessante para, tendo em conta os meus interesses, construir percursos só Planete. Agora, se pensarmos que nesses países temos ainda dispositivos montados para apoiar este processo, nós percebemos que isto tem que ser decisivo, exatamente na medida em que complexificarmos este sistema. Concluo, antes de apresentar o professor António Nova, dizendo que é por estes desafios serem tão abrangentes e complexos é que eu acho que eles são aliciantes. E é por serem complexos que nós precisamos do apoio na reflexão sobre estas questões
do apoio de quem tem pensado bem sobre estas questões. E já estão a ver que este é o melhor modo de introduzir o professor António Nava. Porque eu acho, e chama a atenção, eu gostava de sublinhar isto, é mesmo ouvirmos quem pensa bem sobre estas questões, sem lógicas de claques. Este falou bem e pá, vamos todos. Não é nada disto. É, se quiserem também, construir um campo adulto. Um campo adulto. E um campo adulto significa também isto. Um campo que recusa dicotomias que são muitas vezes dicotomias muito discutíveis e que alinhem qualquer programa que é proposto com ou alinhamos ou estamos contra e que toma esta atitude adulta de ser capaz de fazer leituras críticas, mas construtivas sobre esses programas, apoiados, insisto, em contributos de qualidade. Ora, o professor António Nova tem essa característica. Devo, aliás, dizer, e quase que isto resumiria a sua apresentação, que o primeiro contacto que tive com o professor António Nova, ele não se lembra com certeza, foi em 1980 e tal, num curso de política educativa organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, quando estava a arrancar, 1980 ou 1990, na Universidade de Aveiro. E era um curso que teve a participação de várias pessoas nessa altura e ficou toda a gente fascinada com a intervenção do professor António Nova. E ainda hoje se fala nisso, porque teve características que são muito interessantes, que é uma forte sustentação daquilo que apresentou, muito trabalho de preparação dessa apresentação e uma capacidade de abrir perspectivas, de discutir verdades que pareciam, pensando no que disse hoje de manhã, que pareciam evidentes. E essa capacidade foi algo que ficamos todos fascinados e é isso que me tem acompanhado ao longo de todo este percurso. Nos muitos livros que publicou, eu tinha aqui os números, mas creio que não vale a pena, nos livros e artigos que publicou, e eu acho que é isto, sobretudo, que tem tornado aliciante o contributo do professor António Nova. Também, embora não seja, digamos, a área essencial de trabalho do professor António Nova, também nas questões da educação de adultos. E, portanto, vamos ouvir estes contributos e depois vamos conversar sobre eles. Sr. Professor. Obrigado, cumprimentar-vos a todos. Enfim, ao Luís Rotes, ao seu vereador, Dr. Mano Loureiro, ao Licínio, a todos os amigos aqui presentes. Eu não estou em muito bons lençóis, porque eu, por um lado, já há muitos anos que não frequento as questões da educação de adultos, ou que frequento pouco, e, por outro lado, não tenho, infelizmente, nesta altura da minha vida, muito tempo para me preparar, não é? De maneira que vou dizer-vos algumas coisas que provavelmente serão um bocadinho deslocadas das vossas preocupações diretas, mais teórico-problemáticas sobre certos conceitos, do que propriamente muito centradas nestas últimas intervenções que eu ainda pude ouvir aqui na vossa presença. Espero que ela tenha alguma utilidade, pelo menos como desencadeador de algumas reflexões, e pedindo-vos desculpa de não ter condições para fazer uma coisa mais estruturada, não é? As intervenções que estavam a fazer trouxeram-me à memória, evidentemente, um célebre manifesto publicado pelo Bernardino Machado, assinado em primeiro lugar pelo Bernardino Machado, no final do século XIX, quando se debatia muito o déficit do país nessa altura, enfim, como agora debatemos, o déficit e o desequilíbrio das nossas contas, e houve um manifesto publicado no jornal portuense na Educação Nacional, que tinha como objetivo denunciar e dizer que o maior déficit que Portugal tinha era o que na altura eles designavam pelo déficit intelectual, não é? Era a fórmula que eles utilizavam. E o déficit intelectual era a existência de 80% de analfabetos. O facto de 4 em cada 5 portugueses não estarem em condições de ter uma participação na vida pública, na vida política, devido às suas dificuldades de formação
do ponto de vista da base de uma formação escolar. A denúncia desse déficit intelectual e muitos dos problemas que vocês chamaram aqui intermitências, essa espécie de descontinuidade na nossa capacidade de ter políticas de sustentação e de continuidade, é obviamente o que nos traz aqui e é o nosso grande problema em 2015. O nosso grande problema em 2015 não é 1% a mais ou 1% a menos, é a capacidade de termos nesta área investimentos continuados e termos uma política de futuro e sermos capazes de construir qualquer coisa com sentido. Não é? É um pouco sobre isso que eu vos falarei, a partir de uma interrogação sobre 3 conceitos que tiveram na matriz de uma intervenção minha sobre temas de investigação e que eu vou agora tentar reatualizá-los para o domínio da educação de adultos, não é? Aproveitando essa intervenção que tinha um outro contexto e que tinha um outro objetivo e tentar colocar-nos a nós perante 3 descaminhos da educação de adultos ou 3 derivas que de um ou de outro modo foram alimentadas por ideias que, na minha opinião, são ideias positivas e são ideias que eu vou trazer aqui como ideias e contributos importantes do campo da educação de adultos, mas que foram reelaborados no quadro das políticas e em particular das políticas europeias e foram reelaborados a partir de linguagens que muitas vezes fecharam esses conceitos e nos obrigam hoje a um processo de reinvenção do ponto de vista conceptual e do ponto de vista da problematização. Isto faz lembrar, aliás, muitas vezes uma definição célebre do Maurice Roqueland, um psicopedagogo francês, que no princípio da década de 70 foi encomendado um estudo sobre o que era um investigador em educação, chercheur en éducation. E ele, depois de ter feito uma longa análise, fazia nas suas conclusões finais, dizendo que há coisas tão diferentes, não é? Que o único denominador comum que eu encontro num investigador em educação, ele depois traduzia isto de forma irónica, dizia ele, é um senhor ou uma senhora que anda a correr atrás das coisas que disse, aos berros, alto lá, não era bem isso que eu queria dizer, não é? E dizia ele que era a única coisa que ele encontrava de comum em todos, não é? No fundo, a ideia é que nós trabalhamos por uma série de conceitos e depois parece que somos apanhados em certas curvas e que esses conceitos são reapropriados de uma maneira nas políticas que nos obrigam muitas vezes a afastar-nos desses conceitos. Vocês vão sentir esse movimento nos 3 conceitos que eu aqui vos vou trazer, que eu designo pelo meu terrível triplo E, não é? Que eu aqui vos vou trazer e que, a meu ver, têm dado origem a derivas nem sempre desejáveis no campo da educação de adultos. É evidente que há, neste campo, 2 tensões desde sempre, não é? Que são 2 tensões muito fortes e muito organizadoras do campo da educação de adultos, que é a tensão da crítica ao modelo escolar e, portanto, da crítica a processos de escolarização. Isso é típico, é tradicional em todo o campo da educação de adultos, mesmo quando isso se fechou em modelos escolares, mas foi sempre numa procura de não se fechar em modelos escolarizantes que a educação de adultos se desenvolveu ao longo de praticamente todo o século XX, ainda que muitas vezes, de novo, à maneira do Maurice Roqueland, muitas destas intenções tenham acabado subvertidas na prática, como dizia o Etienne Verne, nos célebres textos fundadores da década de 70, não é? Andamos a bater-nos durante muitos anos por uma educação desescolarizada e, afinal, a educação permanente está-se a transformar numa imensa sala de aula de dimensões planetárias, não é? Um certo desconforto, como muitas práticas de educação permanente se transformaram em coisas e em dinâmicas escolarizantes. Essa tensão da desescolarização é uma tensão muito forte, é uma tensão que atravessa todo o campo da educação de adultos, juntamente com uma tensão que esteve aqui presente em muitas das intervenções, que é a tensão da democratização do acesso à cultura, da possibilidade de uma segunda oportunidade, da possibilidade de ter uma outra oportunidade para, de algum modo, entre aspas, compensar oportunidades perdidas no passado. Portanto, a ideia da democratização e da possibilidade de ter novas oportunidades, conceito que depois foi aqui elaborado em termos de um programa, como já aqui foi dito, são centrais nesta tensão do campo da educação de adultos. E dentro desta tensão há 3 referências, que são 3 referências, a meu ver, matriciais do campo da educação de adultos, ou pelo menos de uma certa perspectiva do campo da educação de adultos, que são as questões da autoformação, as questões do trabalho e as questões da mobilidade social. Eu vou falar destes 3 conceitos
da maneira, primeiro, como eles foram elaborados, e eu próprio me reconheço neles, e depois como eles deram origem em certas políticas educativas, a certos desvios ou a certas perversões. E depois vou tentar dizer, brevemente, telegraficamente, o que é que, a meu ver, tem que se fazer para reinscrever os objetivos iniciais destes três conceitos, o conceito de autoformação, de trabalho e de mobilidade, para os reinscrever como parte das nossas concepções, dos nossos programas de educação de adultos. Primeiro conceito, o conceito de autoformação. O conceito de autoformação nos seus diversos desdobramentos, nos desdobramentos da educação experiencial, da valorização da experiência, ou mais tarde na fórmula canadiana da reconnaissance des acquis, do reconhecimento dos adquiridos, não é? Que em Portugal depois teve os desdobramentos que todos conhecem muito melhor do que eu e, portanto, não me vou debruçar sobre eles, são matriciais na forma como o campo da educação de adultos, sobretudo a partir da década de 60, década de 70, se constitui numa crítica a um modelo escolar que é baseado numa formação do outro e não na formação de nós. E, portanto, todos os grandes movimentos, processos, pensadores, escritores, são atravessados num ou noutro momento do seu contributo para a educação de adultos pela dinâmica da autoformação, da educação experiencial, da valorização daquilo que cada um faz, da valorização das culturas próprias, da valorização de determinadas formas de saber ou de conhecimento, que, por exemplo, um homem como o João dos Santos traduz de forma irónica na abertura de uma das suas crónicas no Jornal da Educação, no final da década de 70, quando conta uma história, enfim, que é mais ou menos conhecida de todos, que é a história do barqueiro que leva um professor catedrático a atravessar um rio. Não é? E, para quem não conhece, o barqueiro vai levando o professor catedrático a atravessar esse rio e o professor catedrático vai-lhe perguntando ao longo da travessia, não é? Se ele sabe disto, se ele sabe daquilo. O senhor estudou matemática? E o barqueiro diz, não, Sr. Professor, eu matemática não estudei. Homem, isso é absolutamente inacreditável. O senhor perdeu metade da sua vida, não é? Ah, pois foi, Sr. Professor, e tal. Passado um bocado, o professor disse, e física? O senhor estudou física? Não, Sr. Professor, eu física também não estudei, não tive possibilidade. Homem, o senhor perdeu metade da sua vida, não é? É inacreditável que não tenha... E história? Também estudou? Não, história também não tive muitas oportunidades e tal, e a história vai por aí adiante, o João dos Santos a desenrolar a história, até que a certa altura levanta-se ali uma tempestade, mais ou menos grande, a meio da travessia, não é? O barco começa a balançar para todos os lados e o barqueiro vê o professor um bocadinho aflito e diz-lhe, o senhor professor sabe nadar, não sabe? E o professor diz, não, eu nadar não sei. Oh, homem, o senhor perdeu a sua vida toda, não é? E daqui o João dos Santos parte justamente para todo um discurso sobre a diversidade das culturas, dos conhecimentos, enfim, um discurso que está presente em toda a nossa maneira de falarmos da educação de adultos, etc. Qual é o problema do meu primeiro triplo E? O meu primeiro triplo E é que muito deste discurso, que é um discurso genuinamente humanista, que está dentro das nossas práticas, deu origem a um primeiro triplo E, e eu, quando digo isto, quero dizer que as palavras não têm culpa, e, portanto, o problema não é das palavras, é do que está lá dentro, a um primeiro conceito que se tornou muito popular em muitos círculos, em muitas políticas de educação de adultos, nomeadamente nos documentos europeus, que é o conceito de empreendedorismo. Não é? Portanto, foi subvertendo, não é? Numa ideia de que cada um tem que ser empreendedor de si próprio, de que cada um tem que ser capaz dessa iniciativa individual, dessa iniciativa empreendedora, dessa capacidade de empreender, que foi desgastando muito da origem deste conceito de autoformação e foi subvertendo, por um lado, numa perspectiva individualista e, por outro lado, numa perspectiva de que o risco se faz à custa própria, não é? De que cada um tem que ser empresário de si próprio, de que a solução é que cada um seja um empresário, que o modelo de sociedade é um modelo de sociedade em que cada um é empresário por conta própria e que chegou
àquilo a que hoje muitos de nós chegaram e muitos de jovens chegam, em que a certa altura, em vez de terem um trabalho, são empresários a título individual, mas são empresários a título individual que só podem trabalhar para uma determinada empresa, e são empresários a título individual que muitas vezes só sabem se têm emprego no dia seguinte, não é? E de um dia para o outro é que sabem se têm emprego, se têm trabalho, se não têm trabalho, porque há hoje em dia novas formas de escravatura do ponto de vista da nossa relação com o trabalho, que em grande parte resultam de um discurso sobre o empreendedorismo que perdeu, que assenta numa deriva destas lógicas da autoformação e da experiência, etc., mas que as subverte completamente e que as subverte para acentuar dinâmicas que são as dinâmicas que hoje estão mais fortes no quadro das políticas europeias e da maneira como muitas vezes se fala da educação de adultos e da formação de adultos no espaço europeu. O que é que se pode fazer em relação a isto? Eu julgo que o que se pode fazer em relação a isto, e há bocado ouvi essas palavras, é tentar cruzar as dimensões da autoformação, não com uma lógica individualizante, mas justamente inserir as lógicas da autoformação num discurso de práticas coletivas e de práticas de cooperação. E, portanto, se conseguirmos fazer transitar o nosso discurso, não de um assentar das nossas lógicas, num excessivo enfoque dos processos autoformadores, mas na construção de lógicas de autoformação e de coformação em espaços coletivos, em espaços de cooperação, nós recuperaremos algumas das melhores tradições da educação popular e, ao recuperarmos algumas das melhores tradições da educação popular, estamos, num certo sentido, a impedir esta deriva empreendedora que se nota em muitas práticas, em muitos textos, em muitos discursos, em muitas realidades da educação de adultos. Uma segunda matriz fundadora das questões da educação de adultos é a relação ao trabalho. A relação ao trabalho foi desde sempre um elemento central nas práticas de educação e de formação de adultos, não é? E nesta relação ao trabalho vai muito do que foram os desenvolvimentos na década de 70, na década de 80, do que foram as grandes lutas sindicais, foram as grandes lutas operárias pela formação, mais tarde pela formação contínua, pelos processos que construíram a formação como um direito dos trabalhadores e um direito da sua possibilidade de uma nova relação ao trabalho. Daí foi-se transitando de forma mais ou menos subtil para formas e modelos de formação em alternância, que se tornaram muito populares em determinados momentos, por vezes designados de formação à ação um pouco mais tarde, não é? E que foram envolvendo a dinâmica de uma alternância entre a formação e o trabalho, foram envolvendo dinâmicas de formação em contexto de trabalho, foram envolvendo práticas e teorias com as quais todos nós, provavelmente, nos reconhecemos e nos revemos, porque elas são fundadores e matriciais também de uma determinada prática de educação de adultos. O problema nos últimos 20 anos é que isso foi substituindo progressivamente uma ideia de educação permanente por uma ideia de educação e formação ao longo da vida, que não é exatamente a mesma coisa do ponto de vista conceptual, e a ideia da educação e formação ao longo da vida, como sabem todos, tem como elemento estruturante do ponto de vista conceptual o conceito de empregabilidade, que é o meu segundo horrível não é? O conceito de empregabilidade que faz a transição da formação ou da educação permanente de um direito para um dever. Onde havia um direito que nós tínhamos de poder ter acesso a práticas de educação permanente, de educação adulta, etc., é transformado por via do conceito de empregabilidade num dever. Todos têm o dever de se manter empregáveis e, para se manterem empregáveis, todos têm a obrigação de fazer um conjunto de cursos, de práticas, etc. As experiências que aparecem e as descrições das histórias de vida de muitos destes trabalhadores e de muita gente que foi submetida a esta lógica é particularmente dramática para quem acredita na educação de adultos como um espaço de desenvolvimento pessoal, como um espaço de libertação, como um espaço de acesso a outras componentes e a outros direitos. O que é que há a fazer? Na meu ver, o que há a fazer é tentar inscrever a matriz do trabalho, inscrevê-la na matriz social e na matriz da capacidade de as pessoas
serem detentoras de uma autonomia na sua relação do ponto de vista social. E, portanto, eu não queria utilizar a palavra comunitária, porque é uma palavra muito difícil e é uma palavra que nos levaria para outros debates, mas, no fundo, a tentativa de inscrever o trabalho, não apenas como trabalho, mas inscrever o trabalho como parte de uma determinada componente e de uma determinada vida coletiva, quer essa vida coletiva seja nas cidades, quer essa vida coletiva seja fora das cidades, e, portanto, ser capaz de inscrever o debate do trabalho, não apenas numa relação com a empregabilidade, mas numa relação com a sociedade e numa relação com um conjunto de compromissos sociais. Julgo que a educação de adultos não se pode voltar a fechar numa lógica estrita da alternância, se não conseguir colocar as questões da alternância no centro do debate social e do debate político, como dizia aqui há pouco o Luís Rotes, e muito bem. Esta transição do ponto de vista conceptual permite-nos, a meu ver, evitar algumas das derivas do conceito de empregabilidade e retomar algumas das ideias matriciais da educação de adultos. E, por último, o terceiro elemento que é fundador para todos nós da educação de adultos, que é a ideia da mobilidade social, a ideia da democratização do acesso à cultura e ao conhecimento e, sobretudo, a ideia de que nós podemos, através de uma dinâmica de formação e de educação, aceder a mundos, aceder ao universo, aceder a vidas que, de outra maneira, dificilmente teríamos conseguido. E, portanto, a ideia da mobilidade social está inscrita, inevitavelmente, em todos os processos de educação de adultos e, se a perdermos, perdemos uma componente forte desses processos. No entanto, ela foi dando origem, em muitos lugares, a esse terceiro E, que é um E de uma outra palavra hoje muito em voga, que é o E da palavra excelência. E da ideia de que esta leitura da mobilidade social se faz por via de um discurso meritocrático, e é evidente que ninguém pode ser contra o mérito, nem ninguém pode ser contra a meritocracia, a não ser que, pelo mérito e pela meritocracia, se esteja a conduzir a políticas que sejam as políticas de exclusão e não de inclusão. E, portanto, se nós não conseguirmos reinscrever o direito à mobilidade social e o discurso que sempre tivemos sobre a mobilidade social, enquanto direito, enquanto abertura de novas oportunidades, numa política de inclusão e de valorização das culturas, à maneira daquilo que o João dos Santos nos dizia, a capacidade de nos tornarmos detentores de um conjunto de saberes e de um conjunto de conhecimentos, mas que nestes saberes e nestes conhecimentos vai um direito a políticas de inclusão e não a políticas de exclusão, nós teremos dificuldade, na minha opinião, em reescrever o campo da educação de adultos como um elemento central para a afirmação das pessoas e para a afirmação das sociedades. Os três apontamentos que vos deixo, que vos quis deixar aqui de forma muito simples, são três apontamentos que precisariam de enormes elaborações. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós, a partir de conceitos generosos, a partir de conceitos que fomos elaborando num determinado contexto histórico, somos muitas vezes apanhados na área da educação de adultos, como aliás em muitas outras áreas, por discursos que vão subvertendo estes conceitos e que vão lendo e translendo estes conceitos, acabando por transformar muitas das intenções iniciais num conjunto de descaminhos e num conjunto de orientações que, a meu ver, estão hoje muito presentes nas políticas educativas e nas políticas de educação de adultos, na maneira como elas são formuladas do ponto de vista teórico, em particular no espaço europeu. E quem habita este campo e quem está neste campo, a partir de conceitos que vêm de uma dinâmica de transformação, de uma dinâmica de valorização das pessoas e das culturas, tem de estar muito atento a estes conceitos, a conceitos que parecem dizer coisas mais ou menos óbvias, que parecem dizer coisas mais ou menos simples, que parecem dizer coisas que nos parecem evidentes, como se dizia há pouco, mas nós precisamos de ir um bocadinho além da casca destas evidências e de perceber que por trás das palavras estão políticas e que por trás das políticas estão derivas da educação de adultos que hoje são particularmente fortes no campo europeu e que nós temos, pelo menos teoricamente, pelo menos na nossa problematização, que denunciar se não queremos ficar reféns de evoluções que, a meu ver, não são as evoluções desejáveis do campo da educação de adultos. Não é?
num certo sentido, era aquilo que dizia o António Sérgio, numa outra polémica, também denunciando um professor catedrático, quando dizia, esse senhor que é professor catedrático, o que ele diz, faz-me lembrar um dicionarista que definia um caranguejo do seguinte modo: caranguejo é um peixe vermelho que anda às arrecuas, não é? E diz o Sérgio, o caranguejo não é peixe, não é vermelho e não anda tal bicho às arrecuas. O resto está tudo certo, não é? E o resto que está tudo certo é a aparência das coisas. Quer dizer, a ideia parece que o caranguejo é aquilo, mas na verdade quando vamos ver o que é, não é aquilo. E portanto esta evidência que por vezes certos documentos europeus de orientação nos querem fazer impor, passar como coisas óbvias, como coisas evidentes, como coisas indiscutíveis, precisam da nossa parte de um esforço de problematização e de um esforço de análise, de um esforço de atenção ao que está a acontecer em grande parte no campo da educação de adultos. Porque para mim, e por aqui termino este apontamento breve, o campo da educação de adultos é um campo central para a nossa vida futura. O campo da formação de adultos em geral é um campo central e é um campo decisivo, é um campo que tem de ser assumido como um direito e como um dever ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo uma coisa e outra, não é? Não é apenas uma. O José Saramago, eu devia estar no México nesta altura, onde está a ser lançada por um conjunto de pessoas, na sequência de uma proposta que o José Saramago tinha feito, uma carta dos deveres humanos, não é? Para acompanhar a carta dos direitos humanos, um bocadinho na ideia de que sempre que nos tornamos conscientes de um direito, tornamos-nos também conscientes de um dever, que é o dever de lutar por esse direito para toda a gente, não é? Portanto, a ideia de um dever, que é o nosso dever, de nos lutarmos por este direito e de o fazermos junto de todas as pessoas, com um conceito de educação de adultos, que é obviamente uma questão política. Quer dizer, não há nada mais político que debater as questões de educação de adultos e que debater a possibilidade desta presença das pessoas na vida pública, desta presença das pessoas do ponto de vista cultural, nesta valorização das culturas que nos falava o João dos Santos, que é provavelmente aquilo que foi melhor e mais interessante no movimento da educação popular, no movimento que de algum modo é o movimento inicial de todo este processo, movimento que teve, obviamente, muitos constrangimentos, muitas dificuldades, muitas coisas que não correram bem, mas que na sua origem tem esta capacidade de uma educação de adultos que seja transformadora, de uma educação de adultos que seja libertadora, de uma educação de adultos que coloque as pessoas em condições de uma maior intervenção na vida pública, na vida política, de uma outra capacidade de intervenção no plano pessoal, no plano coletivo, no plano social, no plano público. Julgo que é esta educação de adultos que nós precisamos de a reforçar, não podemos aceitar estas descontinuidades que vêm dos últimos anos, descontinuidades que marcam tantas das nossas políticas e tantas das nossas políticas educativas ao longo de tantas e tantas décadas. Julgo que é para a capacidade de construirmos a educação como cultura que somos chamados agora neste século XXI, e construir a educação como cultura é também atender às dimensões da educação de adultos e ao que na educação de adultos faz parte da cultura e das culturas, e sermos capazes por isso de perceber que está aqui, como dizia o Bernardino Machado, em 1898, que está aqui o nosso grande déficit. Este é o déficit que temos que superar, e este déficit só será superado se tivermos compromissos estratégicos de futuro muito claros, se estas coisas estiverem muito claras na nossa cabeça, e se estiver também muito claro na nossa cabeça que temos um dever de problematização constante, de não repetição das mesmas coisas e de tentar perceber quais são os desafios que temos pela frente e como é que podemos a cada momento reinventar conceitos, reinventar propostas, estar atento à maneira de enriquecer um determinado campo de educação de adultos. Foi isso que vos quis aqui trazer. Foram 3 preocupações com a necessidade de reinventar este campo, que aqui vos deixo de maneira muito simples, saudando a vossa iniciativa, saudando o vosso esforço, que é um dos esforços que caracteriza o Portugal de que precisamos. O melhor de Portugal está neste esforço de educação, está neste esforço de formação de adultos, está neste esforço de promoção do conhecimento e da ciência. Com isto iremos longe, sem isto não iremos a lado nenhum. Muito obrigado.